Estamos encerrando o capítulo 4, em que nós conhecemos um pouco sobre a imunidade inata nesse livro de Imunologia Celular e Molecular do Abas, onde nós vimos uma visão geral da imunidade inata, o reconhecimento de micro-organismos do próprio e do próprio danificado pelo sistema imune inato, receptores de reconhecimento de padrões associados a células sensores da imunidade inata, os componentes celulares do sistema, como as barreiras epiteliais, os fagócitos, as células, diversas células, as moléculas efetoras solúveis da imunidade inata, como sistema complemento, a resposta inflamatória, as principais citocinas pró-inflamatórias desse tipo de imunidade, recrutamento de leucócitos para sítios de infecção, ingesta equina de micro-organismos por fagócitos ativados e consequências sistêmicas e patológicas da inflamação. Vimos também a resposta antiviral e estimulação da imunidade adaptativa, mecanismos que limitam as respostas imunes inatas, e agora vamos para o resumo. Resumo: o sistema imune inato fornece a primeira linha de defesa do hospedeiro contra micro-organismos. Antes de as respostas imunes adaptativas terem tempo suficiente para se desenvolver, os mecanismos de imunidade inata existem antes da exposição aos micro-organismos, então já está lá, de fábrica. Os componentes celulares do sistema imune inato incluem as barreiras epiteliais, primeira coisa, a pele, e os leucócitos, como os neutrófilos, macrófagos, células NK, linfócitos com receptores antigênicos invariáveis e mastócitos. O sistema imune inato usa receptores de reconhecimento de padrão associado à célula, presentes nas membranas plasmática e endossômica, bem como no citosol, para reconhecer estruturas chamadas PAMPs, que são compartilhadas pelos micro-organismos e estão ausentes nas células de mamíferos e frequentemente são essenciais para a sobrevivência dos micro-organismos, limitando assim a capacidade desses de escaparem da detecção por meio de mutação ou da perda de expressão dessas moléculas. Em adição, esses receptores reconhecem moléculas produzidas pelo hospedeiro, mas cuja expressão ou localização indica dano celular, os chamados DUMPs. Os TLRs, receptores de reconhecimento TOL, presentes na superfície celular e nos endossomos, constituem a família mais importante de receptores de reconhecimento de padrão, receptores do tipo TOL, identificando uma ampla variedade de ligantes que incluem componentes de parede celular bacteriana e ácidos nucleicos microbianos. Existem receptores de reconhecimento de padrão citosólicos que reconhecem moléculas microbianas. Esses receptores incluem os RLRs, que identificam RNA viral, os SDS, que reconhecem DNA microbiano, e os NLRs, que reconhecem constituintes de parede celular bacteriana e também atuam como componentes de reconhecimento de muitos inflamossomos. Os receptores de reconhecimento de padrão, incluindo os TLRs, NLRs e RLRs, sinalizam para ativar os fatores de transcrição NF-κB e AP1, que estimulam a expressão de citocinas, coestimuladores e outras moléculas envolvidas na inflamação, bem como os fatores de transcrição IRF, que estimulam a expressão de genes de interferon do tipo 1 antiviral. O inflamossomo, um complexo enzimático especializado contendo caspase 1, que se forma em resposta a uma ampla variedade de PAMPs e DUMPs, incluem estruturas de reconhecimento frequentemente pertencentes à família de proteínas NLR, um adaptador, e a enzima caspase 1, cuja principal função é produzir formas ativas das citocinas inflamatórias IL-1 e IL-18. Moléculas solúveis de reconhecimento de padrão e efetoras são encontradas no plasma, incluindo as pentraxinas, como por exemplo o CRP, as colectinas, como MBL, e as ficolinas. Essas moléculas vão se ligar a ligantes microbianos e vão intensificar a sua depuração por mecanismos dependentes e independentes de complemento. As células linfóides inatas são células com morfologia de linfócito e função similares dos linfócitos T, que não expressam os receptores antigênicos da célula T clonalmente distribuídos. 3 subpopulações auxiliares das células linfóides inatas secretam as mesmas citocinas que as células T auxiliares, que são TH1, TH2 e TH17.
As células NK são um tipo de células linfóides inatas com funções citotóxicas e que secretam interferon gama, de modo similar aos linfócitos citotóxicos. As células NK promovem a defesa contra micro-organismos intracelulares, matando células infectadas e fornecendo uma fonte de citocina ativadora de macrófagos interferon gama. O reconhecimento pela célula NK das células infectadas é regulado por uma combinação de receptores ativadores e inibidores. Os receptores inibidores reconhecem moléculas de MHC de classe 1, porque as células NK normalmente não matam as células normais do hospedeiro, mas matam as células com expressão diminuída de MHC de classe 1, como as células infectadas por vírus. O sistema complemento inclui várias proteínas plasmáticas que são ativadas de maneira sequencial por clivagem proteolítica para a geração de fragmentos das proteínas C3 e C5. Esses fragmentos promovem a inflamação ou opsonizam e promovem fagocitose de micro-organismos. A ativação do complemento também gera poros na membrana que matam alguns tipos de bactérias. O sistema complemento é ativado nas superfícies microbianas e não nas células normais do hospedeiro, uma vez que os micro-organismos não expressam as moléculas reguladoras que inibem o complemento. Nas respostas imunes inatas, o complemento é ativado principalmente de forma espontânea, nas superfícies celulares microbianas e pela lectina ligante de Mannose, para iniciar as vias alternativa e da lectina, respectivamente. As duas funções efetoras principais da imunidade inata são induzir inflamação, que envolve a distribuição de leucócitos, destruidores de micro-organismos, bem como de moléculas efetoras solúveis do sangue para os tecidos, e bloquear a infecção viral das células com as ações antivirais dos interferons do tipo 1. Ambos os tipos de mecanismos efetores são induzidos por pumps e dumps. Várias citocinas produzidas principalmente por macrófagos, células dendríticas e outras células imunes inatas vão mediar a inflamação, como por exemplo TNF e IL-1 vão ativar as células endoteliais, estimular a produção de quimiocinas e aumentar a produção de neutrófilos na medula óssea. IL-1 e TNF induzem ambos produção de IL-6. Essas três citocinas medeiam os efeitos sistêmicos, incluindo febre e síntese de proteínas de fase aguda pelo fígado. IL-12 e IL-18 estimulam a produção da citocina ativadora de macrófago interferon gama por células NK e células T. Essas citocinas atuam nas respostas imunes inatas a diferentes classes de micro-organismos e algumas IL-1, IL-6, IL-12 e IL-18 modificam a resposta imune adaptativa que se segue na resposta imune inata. Neutrófilos e monócitos, precursores dos macrófagos teciduais, os monócitos, migram para o sangue, para os sítios inflamatórios durante as respostas imunes inatas, devido aos efeitos das citocinas e quimiocinas produzidas pelas células teciduais estimuladas por pumps e dumps. Neutrófilos e macrófagos fagocitam micro-organismos e os matam produzindo espécies reativas de oxigênio, ROS, não do Friends, mas é o ROS, óxido nítrico e enzimas dos fagolisossomos. Os macrófagos também produzem citocinas que estimulam a inflamação e promovem reparo tecidual em sítios de infecção. Os fagócitos reconhecem e respondem os produtos microbianos através de vários tipos distintos de receptores, entre os quais os receptores TOL, as lectinas tipo C, os receptores scavenger e receptores de N-formil-metileu-F. Moléculas produzidas durante as respostas imunes inatas estimulam a imunidade adaptativa e influenciam a natureza das respostas imunes adaptativas. As células dendríticas ativadas por micro-organismos produzem citocinas e coestimuladores que intensificam a ativação da célula T e a diferenciação em células T efetoras. Fragmentos de complementos gerados pela via alternativa fornecem os segundos sinais para a ativação da célula B e produção do anticorpo. As respostas imunes inatas são reguladas por mecanismos de feedback negativo que limitam o potencial dano aos tecidos. A IL-10 é uma citocina produzida por macrófagos e dendríticas que inibe a ativação destas mesmas células. A secreção de citocinas inflamatórias é regulada por produtos de genes de autofagia. As vias de sinalização negativa bloqueiam os sinais de ativação gerados pelos receptores de reconhecimento de padrão e citocinas inflamatórias. Ufa! 10 minutos de resumo.